Tudo bem, pessoal? Bom, vamos então para o nosso capítulo 1 do Udrige, a aula 2 sobre os conceitos introdutórios da econometria, tudo bem? Aqui a gente já entra no livro e vamos discutir algumas das aplicabilidades da econometria e alguns conceitos iniciais aí que o capítulo 1 apresenta, tá? Eu vou conversar com vocês do porquê estudar econometria, que eu acredito que é um questionamento recorrente dos estudantes, por que eu estou vendo isso, para que isso vai me servir. A gente vai discutir inicialmente a questão dos tipos de dados, tá? Corte transversal, série temporal e corte longitudinal, inclusive séries temporais, Esporadicamente eu oferto para o curso, tá? Que é uma econometria específica e bem interessante. Aqueles que tiverem interesse, podem me falar. Eu tenho também as aulas gravadas, tenho material, quem tiver interesse em ver, E eu vou conversar com vocês um pouquinho de causalidade e econometria, que é mais um aviso, um alerta para que a gente vai fazer, tá? E por fim nós temos aí as referências de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu acredito que vocês, nessa altura do curso, vocês devem se perguntar, mas por quê? Eu já estudei matemática 1, 2, 3, já vi estatística, a gente já cobriu tantas coisas quantitativas, por que estudar econometria? Qual vai ser a diferença? Além da gente passar para o problema multidimensional, como eu falei para vocês na última aula, nós temos aí um ferramental muito poderoso, tudo bem, pessoal? Por quê? Vamos pensar em termos científicos, na comparação entre as ciências sociais aplicadas aí e as ciências naturais, ciências exatas, Nós temos uma particularidade muito grande em ciências sociais aplicadas, que é o quê? A gente não pode executar experimentos majoritariamente em economia. Tudo bem? Vocês concordam isso comigo? Por que é algo complicado de ser feito em economia, Pensem nas variáveis econômicas que nós, em geral, estamos interessados. Desigualdade de renda, crescimento econômico, desemprego. Imagina um experimento envolvendo essas variáveis. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um grupo de pessoas, tá? E vou pagar aí R$10.000 por mês. E aí, um outro grupo, eu vou ver se elas conseguem se virar com R$100 por mês. Para a gente tentar ter uma magnitude de como a desigualdade afeta aí a vida da pessoa. Não dá para fazer isso, Além de ser antiético, é um absurdo, tudo bem? Então a gente não faz experimento em ciências sociais aplicadas. A gente não tem ambientes controlados, tá? A gente não consegue executar nada em laboratório. Nesse caso, nós precisamos então de ferramentas alternativas para a gente sair do simples campo de discussão de teorias para ver se aquilo ali na realidade se aplica, tá? A grande questão do economista, o que difere a nossa formação das demais ciências de negócios aí que eu digo, é que além de toda a teoria, que é muito valiosa que nós aprendemos, nós somos excelentes em investigar os casos e os problemas econômicos. Nós temos ferramentais específicos da nossa profissão que nos permite testar se aquelas teorias fazem sentido ou não, tudo bem, pessoal? Então, nós vamos precisar aí de dados não experimentais, ou observados para a gente realizar inferências, A gente vai ter o quê? Nós temos uma população, de brasileiros, a gente vai pegar dados já observados e a gente vai tentar fazer uma inferência, tudo bem? Com margem de erro, com base naqueles dados, para o que tem na realidade, para o que a gente espera em termos de política econômica, tudo bem? Então é importante demais nós estarmos aptos a testar as teorias econômicas e sociais, aquelas que nós aprendemos no curso, A gente tem que saber se isso funciona no mundo real, tudo bem, pessoal? Não adianta nada, sendo bem honesto com vocês, estudarmos teorias de 100, 200, 300 anos atrás e ser muito bonito no papel. Será que isso se aplica à realidade hoje? Será que eu posso conduzir uma política pública com base nessa teoria? Será que se eu tentar fazer isso vai dar certo? Não dá para a gente fazer, para a gente brincar com a vida de uma população, seja de um país, de um estado ou de um município, com base no que a gente acha correto. Tudo bem? Isso é um absurdo. Nós precisamos de ferramentais para testar se, olha, eu pretendo fazer uma política X aqui nesse município.
tá? Com base nos dados que eu tenho, né, para os habitantes do município, eu acredito que essa medida vai ter um impacto tal. A gente precisa estimar e ter uma noção, até porque, principalmente para a política pública, a gente não pode brincar com o dinheiro do povo, tudo bem? Então você tem que ter uma ideia se aquilo ali vai dar o retorno que você pretende. A mesma coisa se você for pensar em termos de finanças, tá? Você quer decidir qual ação você vai escolher. Você tem coragem de brincar com o seu dinheiro? De falar assim, eu acredito que tal empresa é legal, então eu vou colocar ali R$1.000 nela. Justamente, né, como se fosse uma loteria. Não é assim que as coisas funcionam, tudo bem, pessoal? Não é com base nos nossos valores que a gente faz ciência. A gente tem que ter o quê? Aspecto, né, e sustentabilidade científica, método, para tentar testar as teorias, beleza? Então, olha, Michel, eu quero escolher uma carteira de ativos. Eu vou falar para você, vamos ver ali uma questão markoviana, vamos ver uma distribuição desses ativos, vamos estimar, né? Se você colocar tantos reais hoje, qual o valor esperado daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Vamos analisar o balanço, né, e estimar o lucro futuro dessa empresa utilizando uma regressão econométrica. Então, a gente tem que ter metodologia para tentar testar as nossas teorias, tudo bem, pessoal? É um aspecto fundamental. Então, a econometria ela vai servir para isso estruturalmente na teoria econômica. A gente vai conseguir testar com os dados reais, beleza? E aí, né, como eu falei para vocês, as análises empíricas elas são aquelas que utilizam dados para testar teorias, tá? Ou relações entre as variáveis, tá? Existe aí. Eu vou dar exemplo para vocês de uma relação polêmica, né? A gente tem para o Brasil a questão de, olha, se o Banco Central aumentar a Selic, a inflação cai. Tá? Isso daí é uma teoria, tá? Que a gente vem lá dos clássicos, isso foi evoluindo para os novoclássicos, né? Hoje a teoria novo-keynesiana discute muito isso em macroeconomia, que choques na Selic afetam a inflação. Mas será que isso vale para o Brasil? Para a realidade que a gente tem hoje, com os dados que a gente tem ali de pós-plano real, tudo bem? Ali de 96, 2000 para frente. Será que mudanças na taxa Selic têm sido boas, têm obtido sucesso para alterar a trajetória da inflação? Tá? Existem estudos empíricos, né? Determinado período vai falar que isso é bom, mas para outros períodos vai falar que não funciona tanto. Determinado país, né, consegue conduzir melhor essas políticas e ter sucesso para frear a inflação. Outros países não. Então é muito relativo. Tá? O fato de existir uma teoria econômica não é igual uma lei da física, pessoal. Tá? Isso é muito importante. Aquilo ali, né, é baseado em muito estudo, em muita evolução, em muito debate, mas aquilo pode e deve ser questionado a todo momento com os dados que a gente tem disponibilizados. Tá? Então o fato de entre 94 e 2000, mudanças na Selic afetarem fortemente a inflação, né, ou não afetarem, não quer dizer que hoje isso ainda vai acontecer, tudo bem? Então vai depender dos dados que você tem, da região que você está olhando, né, do período. Então a gente precisa testar empiricamente, né, essas teorias para verificar se hoje eu conduzir uma política dessa, né? Seja você aí um ministro da Fazenda, um diretor do Banco Central, será que se eu conduzir essa política hoje ela faz sentido? Ela vai me dar o resultado que eu espero, que é abaixar a inflação? Tá? Existem estudos que falam que para a economia brasileira não tem, né, uma garantia que isso vai funcionar, né? Alguns outros já defendem que, olha, se junto, né, com a mudança na Selic, você mexer ali na parte real, garantir emprego, não emitir muita moeda, você consegue controlar, né? A gente tem vários estudos e é assim, né, que a ciência econômica evolui. Tudo bem, pessoal? Então, um modelo formalizado, né, construído com base em argumentos teóricos, ele pode e deve ser testado a partir de técnicas econométricas. Como eu mostrei para vocês e como a gente ainda vai falar, existe uma infinidade de técnicas econométricas. O que a gente vê aqui em econometria na graduação é só uma introdução, tudo bem? É um início, mas existe um campo amplamente, né, efervescente aí da economia. Diversos economistas, né, ou econometristas dedicam a sua vida a encontrar estimadores melhores, né, formas da gente conseguir resultados mais fidedignos à realidade através dos métodos aí desenvolvidos, tudo bem? Então, né, como eu falei para vocês, as teorias muitas vezes elas podem conduzir a discussões ambíguas e inconclusivas quanto aos possíveis efeitos de política pública, tá? Se você pegar um cara que ele é neoclássico e pegar ali
um schumpeteriano, eles vão ter visões do mesmo problema opostas, tá? Tô dando um exemplo, pode ser marxista, pode ser pós-keynesiano, tanto faz, tá? Se você pegar, o que eu tô falando é, se você pegar economistas que seguem escolas diferentes, eles frequentemente vão ter sobre o mesmo problema visões opostas, visões teóricas e argumentos opostos, tá? E aí? Tudo bem? Como é que a gente pode tentar não resolver, eu não diria resolver 100%, mas pelo menos tentar avaliar se os argumentos de cada linha são bons ou não? A gente vai fazer isso utilizando, né, a econometria. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês aqui como reflexão uma frase famosa do William Edwards Deming, que é um estatístico muito famoso, né, no mundo como um todo. Sem dados, você é somente mais uma pessoa com uma opinião, tá? Sendo frio com vocês e sincero. Sem analisar os dados, você só é uma pessoa com uma opinião, tá? Você não tem como provar aquele seu ponto de vista. E eu acredito que para qualquer pessoa que se preze e que acredite na ciência, ela quer provar aquele ponto de vista dela analisando os dados e apresentando evidência científica daquela relação. Beleza, pessoal? E é para isso que a econometria vai nos auxiliar aqui dentro do curso de economia, tá? Eu vou entrar com vocês então na discussão de alguns tipos de dados, né, para refletir com vocês e reforçar as diferentes escalas aí e nuances que a econometria tem, tá? Vamos começar com o tipo mais clássico que a gente vai dedicar o nosso curso de econometria aqui na graduação, tá? Que são os cortes, né, dados em corte transversal ou cross-sectional, tudo bem? Os dados cross-sectional, pessoal, eles são coletados com base em uma amostra aleatória de determinada população em um único período de tempo. É como se você pegasse os dados e tirasse uma foto estática daqueles dados, tá? Então, Michel, eu estou querendo analisar dados municipais aí para a região do Vale do Mucuri. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no Atlas Municipal com os dados do IBGE e vou pegar os dados para os municípios do Mucuri no ano de 2010. Tá? São os dados mais recentes que existem, né? A gente vai ter talvez aí um novo censo, mas os dados mais recentes são os dados de 2010. Então, eu estou tirando uma fotografia da realidade daqueles municípios 10 anos atrás. Tá? E aí eu vou analisar aqueles dados, né, colocando quais são os municípios, qual é o período, o que eu tenho como objetivo, tudo bem? Então, o cross-sectional, ele tem várias observações, que nesse caso do exemplo que eu dei para vocês são os municípios, para um período só, tá? É uma fotografia, tá? Cada observação dessa amostra, eu falei para vocês do caso do município, mas poderia ser indivíduo, poderia ser uma firma, um país, para determinado período de tempo exclusivo, tá? Então você não tem dinâmica temporal, é uma fotografia estática, tá? Se os dados não forem coletados de forma aleatória, pessoal, aí a gente vai ter um problema de viés em tudo que a gente fizer daqui para frente. Então, uma fundamentação básica de tudo que a gente vai ver aqui em econometria é que esses dados cross-sectional sejam coletados aleatoriamente, tudo bem? Que você não faça, né, algo que não seja aleatório. Beleza, pessoal? É um pilar importante aqui pra gente, tá? E aqui eu tô dando um exemplo para vocês, tá? De uma base de dados com salários, né? De indivíduos e algumas outras características. Vamos supor que eu tenho um indivíduo 1 até o indivíduo 526. E aí eu tenho o salário para cada um desses indivíduos, né? Os anos de educação, a experiência no mercado de trabalho, o sexo aqui, né? Que a gente vai determinar 1 se for mulher e 0 se for homem, e se é casado ou não, né? 0 no caso de não ser casado e 1 se for casado. Então isso daqui é um típico, né, banco de dados ou uma base de dados cross-sectional, tudo bem? A gente tem um período aqui que está sendo observado e várias observações, tudo bem? Várias variáveis, né? Você tem 526 observações e 1, 2, 3, 4, 5 variáveis distintas, tá? É um retrato desse conjunto de pessoas para um período especificamente. Beleza, pessoal? Ok. Já os dados de séries temporais, eles vão ser diferentes, tudo bem? E aí existe uma econometria específica, né? Que é a time series, ou a econometria de séries temporais, né?
que é um outro grande ramo, né? Ela vai ser muito famosa, principalmente em economistas que gostam de macroeconomia e economia internacional, tudo bem? Uma série de tempo, pessoal, ela vai formar uma estrutura que lida com dados, né, de uma determinada variável ao longo de vários períodos de tempo. Então, um exemplo, a minha variável é a inflação, né, para o meu país, Brasil, e eu estou olhando esses dados mensalmente, né, de mês em mês ao longo dos últimos 20 anos, de 2000 a 2020. Então, qual que é a diferença para essa base cross-sectional? Ao invés de eu ter vários indivíduos, né, ou vários países, eu tenho aqui o quê? Para um país, uma variável, né? Vários períodos de tempo aí distintos, tudo bem, pessoal? Então, né, a gente tem como exemplo aí, né, os gastos com saúde, por exemplo, do Brasil ao longo dos últimos 50 anos, tá? A periodicidade pode ser mês, dia, semana, pode ser trimestre, semestre, ano, de 5 em 5 anos, tá? Desde que você tenha várias observações, beleza? Como esses dados, pessoal, aqui tem uma particularidade muito importante dessa estrutura de dados. Como esses dados não são coletados aleatoriamente, tá? Por quê? Você tem simplesmente aquilo que já foi. Ok? A gente vai ter diversos problemas característicos, né, desse tipo de base de dados para tratar, como tendência, sazonalidade, tá? Mas notem, o fato deles não serem coletados aleatoriamente significa que, olha, Michel, você tem dados aí de inflação para os últimos 20 anos, né, de 2000 a 2020. Eu não posso, pessoal, coletar o acaso períodos, tá? Ó, eu vou pegar o primeiro mês de 2000, depois em 2001 os 3 primeiros meses, depois em 2002 eu pego só dezembro. Eu não posso fazer isso. A dinâmica temporal é fundamental em séries temporais, tá? Então eu tenho que coletar todo o período. E aí nesse caso eu não faço seleção, tudo bem? Pensem aí nesse caso aqui do cross-section, onde você tem indivíduos. Pensem no censo do IBGE. Nós somos 200 milhões de brasileiros. O IBGE seleciona ao acaso ali 1 milhão para entrevistar, tudo bem? Onde todo mundo tem a mesma chance. Os caras colocam pessoas aí nas cidades que entrevistam gente que está passando na rua, tá? É ao acaso. Já em séries temporais nós temos o período histórico, e a gente tem que olhar aquilo ali para a gente pegar a dinâmica de tempo. Qual que vai ser a lógica, né, que vai dar a ideia de amostra e população dentro de séries temporais, né? Porque aqui em cross-section tudo bem. Você pegou aí 1 milhão de brasileiros em 200 milhões. Você tem uma amostra de um total. E em séries temporais? A lógica das séries temporais, pessoal, é que existe um processo estocástico que gera essa série de dados. E aí o que isso quer dizer? O processo estocástico, ele sempre gera os dados daquela variável, como por exemplo a inflação. E o processo estocástico, ele considera ao mesmo tempo, né, diversas realidades paralelas, assim por dizer, né? Vamos supor que, se a trajetória de 2000 até 2020 da economia brasileira tivesse tido uma diferença, tá? Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? Um presidente não tivesse sido eleito e tivesse sido o concorrente que ficou em segundo lugar. Provavelmente as variáveis econômicas teriam outro comportamento. E aí o processo estocástico, ele é o processo que geraria todos os comportamentos possíveis dessa variável, tá? E aí pensem, você teria milhões de possíveis realidades, né? A gente está considerando o se, nesse caso da série temporal. Olha, se lá em 94 não tivesse sido feito o plano real, tá? Se lá em 2000 e poucos o Lula não tivesse sido eleito, tá? A gente tem vários sis. Esses sis poderiam ter mudado a trajetória de variáveis como PIB, crescimento, desemprego, inflação, Selic, entre N outras, tá? A lógica do processo estocástico é que ele dá conta de gerar todas as realidades paralelas. E a que a gente tem, que foi o que aconteceu, né, que teve o plano real, teve o governo Lula, que teve tudo o que aconteceu, ela é uma amostra desse processo estocástico. Então a nossa lógica de população amostra, ela considera ainda no caso de séries temporais, tudo bem? Não é aleatório, porque a gente está olhando aquilo que aconteceu, mas dentre todas as possibilidades, nós estamos pegando uma amostra, então a gente ainda pode usar a econometria, tá? Um banco de dados aqui de séries temporais. Vamos considerar aqui o salário mínimo, desemprego, né? E outros dados relacionados aí
para Porto Rico em 38 períodos, né? Que no caso aqui são 38 anos. Você tem aqui, então, para Porto Rico, do ano, né, de 1950 até 1987, né? Cada linha, agora, ela não é mais uma pessoa ou uma região, ela é um período de tempo, ela é um ano. A primeira linha é 1950, a segunda é 51, até a 38ª, que é 1987. E aí a gente tem, né, salário mínimo médio, desemprego, PIB, e entre outras, tá? E aí para cada linha você tem essa variável em um período de tempo distinto, tudo bem? É isso daqui que é uma série temporal, pessoal. Aqui no caso é de ano a ano, mas como eu falei para vocês e reforço, poderia ser de mês a mês, de trimestre em trimestre, né? N outros recortes temporais, tá? E por fim, eu vou querer mostrar para vocês o chamado corte longitudinal, né? Ou dado em painel também. Novamente, né, assim como na cross-section a gente estuda aqui em econometria básica, as séries temporais têm outra disciplina, os dados em painel também têm outra disciplina de econometria dedicada àqueles estimadores, àqueles modelos, tá? A lógica, pessoal, dos dados em painel ou corte longitudinal é a gente agrupar várias cross-sectionals ao longo do tempo. Então, o painel é como se eu estivesse unindo a série temporal, tá? E o cross-section. O que eu vou fazer, né? Aqui no nosso exemplo de cross-section, eu tenho 526 pessoas. Enquanto nas séries temporais, eu tenho 38 períodos, tá? A lógica do painel é, eu vou ter várias pessoas, né, ou firmas ou municípios em períodos de tempo distintos, tá? Então, eu estou unindo a dimensão cross-sectional com a dimensão de séries de tempo. É como se eu falasse para você o seguinte, olha, se eu tirar uma foto sua no ano que você nasceu, eu tenho um cross-section. Se eu tirar outra foto quando você fez um ano, eu tenho outro cross-section até hoje, tá? Cada foto em cada ano seu aí de idade é uma cross-sectional diferente. Se eu agrupar todas em um álbum, né, ao longo do tempo, e isso para você e outros membros da sua família, tá? Porque o dado em painel ele envolve várias observações, vários indivíduos. Se eu agrupar no álbum da família, né? Você, seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus avós, tios e primos, ao longo de todos o mesmo período, né? Desde que você tem 0 até a idade que você tem hoje, para todo mundo o mesmo período, eu tenho o que a gente chama aí de dado em painel, tudo bem, pessoal? E aí notem a diferença, eu acho que o álbum de fotos ele vai dar uma ilustrada boa, tá? Na cross-sectional, é como se eu tivesse uma foto no ano que você nasceu para cada membro da sua família, tá? Na série temporal, é como se eu tivesse várias fotos só para você em todos os seus anos de vida. E no dado em painel, eu pego todos os membros da sua família e todos os seus anos de vida e pego fotos de todos para todos os períodos. Tudo bem? Então, ele é uma base expandida aí nesse caso. Beleza? Como eu falei para vocês, a gente pega aqui, vamos supor, para uma cidade e anos, né? A gente tem a cidade 1 em 1986 e 1990, a cidade 2 em 1986 e 90, até a cidade 150 nesses 2 anos, tá? E aí você tem aqui, né, dados de crime para cidades, né? Você tem o número de assassinatos, população, desemprego, né? E isso aqui deve ser força policial, alguma coisa desse tipo, tá? Você tem, então, para cada cidade, nos 2 períodos, todas essas variáveis. Tudo bem, pessoal? Então a lógica do corte longitudinal é unir os 2 anteriores que a gente viu, tá? E aí eu quero concluir com vocês, né, essa conversa falando sobre causalidade e econometria, tá, pessoal? Tem um grande aviso aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou ler primeiro esse exemplo e depois a gente conversa com mais calma, tá? Muitas vezes, né, a gente quer estabelecer uma relação entre as variáveis, né? E ela, né, pode não ser suficiente. E aí a gente tenta encontrar causalidade. Olha, tal coisa causa outra, como fumar causa câncer, tá? Porém, para a gente estabelecer causalidade, pessoal, isso só vai ser possível no caso em que a gente está muito seguro de
todos os outros fatores, tá? Porque no caso de fumar e causar câncer, você teria um estudo clínico sendo executado que, né, a pessoa que está fazendo tem controle sobre o histórico de saúde de cada paciente para fazer algo comparativo, tá? Então a gente tem que estar muito seguro de todas as características e outras variáveis que poderiam afetar essa relação. Tá? Então, a relação entre possuir e fumar câncer ela deve ser considerada entre outras variáveis, como idade, sexo, né, tipo de trabalho, histórico de saúde familiar, entre outras. Somente se eu considerar todas essas outras que eu posso falar de causalidade. E aí que vem, né, o grande quê da econometria. Isso é muito difícil de ser garantido trabalhando dados econômicos, tá? Como que você vai ter certeza que você está controlando por todas as outras possíveis variáveis que podem afetar a inflação? Tá? Podem ter coisas que às vezes não são nem mensuráveis. Eu vou dar um exemplo agora em termos de trabalho para vocês. Tá? Vamos supor que você tem indivíduos, né, e os salários dessas pessoas. Tá? E aí você tem variáveis que afetam o salário. Vou dar um exemplo. Anos de estudo, experiência profissional, idade, sexo, etnia, entre outras. Tá? Mas vamos supor, né, e vocês sabem que é verdade, que exista uma variável específica que não existe, né, mensuração para ela, aptidão. Por que o Neymar ganha milhões de vezes mais do que o Gabigol, por exemplo? Tá? Por quê? Porque ele tem aptidão para o que ele faz. Tá? Ele é um gênio naquilo que ele se dispõe a fazer. Tudo bem? Então, a aptidão não é algo mensurável e ela afeta o salário. A gente sabe que afeta, tá? Outro exemplo, né, saindo do futebol e agora no caso de um marceneiro, tá? Obviamente, vai ganhar mais aquele marceneiro que for mais artista, que souber fazer as curvas na madeira, que souber lixar direitinho. O cara que tem aptidão para aquilo, né? O cara que ele nasceu para fazer aquilo, ele vai fazer aquilo de uma forma mais eficiente e automaticamente ele vai ganhar mais. Só que como que você mensura aptidão? Não existe variável para isso, tudo bem? E aí, automaticamente, você não está controlando uma variável, dentre outras possíveis que podiam ter. Então, qual que é a conclusão? Você não pode falar de causalidade, tudo bem? Você pode falar de relação, correlação entre variáveis, relação, efeito de um sobre a outra, mas causalidade não, tudo bem? Então, tomem cuidado, tá? Quando eu estimular o efeito da Selic sobre a inflação, considerando o câmbio, entre outras coisas, eu tô vendo um efeito estimado de se eu mudar a Selic quando eu espero que a inflação mude, mas eu não estou falando que Selic causa inflação ou desinflação, tudo bem? São coisas distintas, pessoal, tá? Tomem muito cuidado com essas afirmações. Em econometria, a gente não vai lidar com causalidade dentro dessa parte básica. O que existe em econometria é usar fatos históricos para falar sobre causalidade. Tudo bem? Você mapear aí situações históricas, dados históricos para falar assim, olha, X só afeta Y e não vice-versa, tá? Por quê? Porque se é histórico, né? Se eu estou pegando uma variável de 1872 ali do censo e estou tentando ver o efeito dela numa variável dos anos 2000, né? Um exemplo, né, que a gente faz. Eu vou pegar variáveis institucionais, né, da dinâmica das classes sociais em 1872, com base no censo, e tentar ver como que isso afeta as desigualdades de renda no ano de 2000, tá? A gente vai chamar isso de instrumentalização histórica. Nesse caso, é óbvio que tem causalidade, porque a gente vai usar um método específico, que não é o mesmo que a gente vai ver aqui, e claro, né, 1872 afeta 2000, não tem como ser o oposto, não tem como você falar que uma parada do futuro afetou o passado. Tudo bem? Essa é a lógica. Mas e no caso da Selic e inflação no mesmo período de tempo? Será que é a Selic que afeta a inflação ou é a inflação que causa mudanças na Selic? Não dá para saber, pessoal. Normalmente a relação vai ser dupla, tá? Você vai ter períodos em que a Selic vai ditar muito a dinâmica da inflação e outros, né, como que a gente tem agora, né, de uma inflação muito baixa dentro da meta, que é ela que está ditando aí as reduções da Selic pelo Banco Central, tá? Então, cuidado com o termo de causalidade dentro de econometria. A gente, na econometria básica, no nosso mundinho aqui introdutório, não vai estar lidando em nada com causalidade. Tudo bem, pessoal? Ok, tá?
E aí, né, como eu falei para vocês, né, pensem aí no modelo teórico, né, de economia que relaciona, né, educação com salário, né, investimentos aí em capital humano. Né? Você vai ter que educação afeta salário, mas eu não estou dizendo que causa, tudo bem? Até porque você pode ter outros fatores, tudo bem? Aqui, pessoal, o que vocês estão vendo antes de passar essa representação é o que a gente vai estar interessado em estudar em econometria, tá? Aqui, como, né, a relação, a direção do impacto, como a educação afeta o salário, né? Como a variável X afeta a Y. Esses betas, né, que a gente está vendo aqui, beta 0 e beta 1, eles vão ser o beta 1 um termo de inclinação ou de efeito de uma variável sobre a outra, o beta 0 um intercepto, né, um coeficiente linear, desculpa. Essa relação, ela vai ser representada para a gente como uma reta no plano, tá? É isso que a gente vai tentar fazer em econometria, mas nas aulas à frente a gente vai ver com mais delicadeza. E óbvio, né? Se você está tentando explicar salário com educação, você tem que ter um termo de erro, porque assim como em estatística nada é 100%, em econometria também não, pessoal. Tudo bem? Por isso que lá quando eu falei para vocês que é tentar ver qual, né, linha teórica ou qual escola teórica dá melhores, né, argumentos, é tentar, não é bater o martelo. Não existe, né, essa questão de lei da física em econometria, tá? Em economia. Não existe só uma realidade possível, só uma opinião, né? A gente vai tentar ver qual tem mais aderência com os dados, mas óbvio, né, considerando margem de erro, considerando intervalo de confiança, e aí isso não é só da economia, tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo aí questão né, da pandemia, das vacinas, tem intervalo de confiança, né? Tem a efetividade, a margem de erro, a gente tem outros casos, né, em ciências biológicas, nas ciências sociais, qualquer ramo científico que envolve estatística, né, porque a econometria nada mais é do que uma estatística avançada, ele vai envolver margem de erro e intervalo de confiança. Não é um problema existir incerteza e insegurança, né? Não é um problema, basta que nós saibamos lidar com essa incerteza e que nós sejamos justos no que a gente está falando, tá? É igual lá quando vocês veem no jornal, né? Olha, pesquisa eleitoral aí, qual dos candidatos tem quanto por cento ali na boca de urno, tá? Você tem ali um fulano tem 40, o outro tem 30, isso daí é um valor estimado, mas a própria jornalista fala na hora, ó, com margem de erro de 2,5 para cima, 2,5 para baixo, né? Então ali é 95%, às vezes 99%, mas nunca em 100%, né? É utópico achar que qualquer coisa em estatística vai ser 100%. A única forma de você ter 100% de certeza em estatística é se ao invés de trabalhar com a amostra, você trabalhar com a população. Se você tem todos os dados para todos os períodos que interessam, aí você consegue falar com 100% de chance. Mas se isso não for verdade, a gente tem que usar inferência, né? Teste de hipóteses que vai ter margem de erro, isso é natural, tá? Então esse U vai ser um termo de erro que vai conter outros fatores que poderiam explicar o salário, além da educação, que não estão modelados, tudo bem, pessoal? Como a aptidão, que eu exemplifiquei para vocês, tá? Que no caso, ela nem é quantificável. Então, nem se a gente tivesse, a gente conseguiria colocar aqui, tá? Outros fatores como idade, sexo, entre outros, você até consegue ter e colocar como variáveis aqui também um problema multidimensional. Mas algumas variáveis não vão ser mensuráveis e isso pra gente vai ser algo problemático, tudo bem? Então, não falaremos sobre causa, falaremos sobre relação. Beleza, pessoal? Então esse primeiro capítulo do Wooldridge, ele trata basicamente isso, né? As referências são as mesmas, tá? A gente está em conceitos introdutórios, eu falei com vocês, né? Os motivos da gente ter a econometria como uma ferramenta, tá? Não me entendam de forma equivocada. Eu não estou falando que é só o que importa, muito pelo contrário, eu sou macroeconomista, eu adoro teoria econômica, mas a gente tem que ter ferramentais, né? Assim como o engenheiro tem lá o negócio que ele mede, o software que ele faz as projeções, o médico tem o bisturi, tem o estetoscópio, a nossa profissão tem como ferramenta, né, a econometria, tudo bem? Aí eu falei para vocês sobre os tipos de dados, né, e a magnitude, e falamos agora no final sobre causalidade e econometria. Tudo bem, pessoal? Então na aula de hoje era isso, né, só para apresentar esses conceitos introdutórios. É o capítulo 1 do livro e na próxima aula a gente continua aí já entrando na regressão propriamente dita, tá? Muito obrigado e até